Você já sabe que a reserva de emergência é uma das partes mais importantes da sua vida financeira. Mas o que pouca gente fala é que até a reserva de emergência ela pode ser mal construída e fazer você perder dinheiro, principalmente com impostos. E é por isso que hoje vou te falar sobre o ETF, o AUPO11, e vou explicar se ele faz sentido ou não, quando ele deve ser usado e principalmente quando ele não deve ser usado. Então fica até o final que nesse vídeo eu vou te deixar sem nenhuma dúvida sobre esse ETF, beleza? E antes de tudo, vamos alinhar o básico. Né, para você já pode saber, mas eu tenho que falar que a reserva de emergência é aquele dinheiro para te dar tranquilidade. É aquele dinheiro que você vai deixar guardado. Ele tem que ter uma liquidez alta para quando você precisar, você sacar a qualquer momento. E ele vai lhe acudir numa necessidade, seja um problema de saúde, seja no desemprego, seja qualquer outra situação de emergência que você precise desembolsar um dinheiro naquele momento. Beleza? Então é para isso que serve a reserva de emergência. Ela não é aquele dinheiro para você rentabilizar ao máximo, é aquele dinheiro para te dar tranquilidade. E tradicionalmente os investimentos mais utilizados como reserva de emergência é o quê? O Tesouro Selic. Aí tem as caixinhas, né, dos grandes bancos, caixinha do Nubank, o porquinho do Banco Inter, CDBs de liquidez diária. E na verdade essas caixinhas e porquinhos são CDBs. E eles atendem muito bem a esse propósito, porque tem certa segurança, porque são em grandes bancos, né? E no caso do Tesouro Selic, ele é o Tesouro. Tem liquidez, né? Que você pode resgatar quando precisa, a qualquer momento, uma boa liquidez. E são seguros, né? Você colocando até 250 mil, ele está ali protegido pelo FGC, no caso das caixinhas e dos CDBs. No caso do Tesouro, ele é o risco soberano. Então, esses investimentos, ele atendem bem a essa função de reserva de emergência. Mas existe um ponto que quase ninguém presta atenção, que são a questão dos impostos. Esses investimentos que eu acabei de falar, eles pagam basicamente dois tipos de impostos. Um deles é o IOF, que se você, até os primeiros 30 dias, né, até o 29º dia, você paga o imposto, inclusive no primeiro dia, é um imposto de 96% do seu lucro, então ele corrói todo o lucro. E o segundo imposto é o imposto de renda, né, que ele começa em 22,5% e vai na tabela regressiva, que a partir de 2 anos ele chega no máximo no mínimo no caso, né, a 15%. Beleza? Mas ele começa em 22,5%. Ou seja, quanto menos tempo o dinheiro ficar aplicado, mais imposto você vai pagar. E é exatamente aí que entra o ETF AUPO11. Ele foi justamente criado com o objetivo de atuar nessa área do imposto, que por ser um ETF, ele já não paga o IOF. E o seu imposto de renda, ele já inicia em 15%. Ou seja, que você passaria 2 anos aplicado para poder ter esse benefício dos 15%, ele já, por ser um ETF e por ter algumas características de um ETF de renda fixa, ele já começa em 15%. E você pode achar até que é pouco, mas só em não pagar IOF e já começar nos 15% já muda bastante o jogo. Mas afinal, o que é o AUPO11? Como eu já disse, ele é um ETF de renda fixa. E o que é um ETF? É um fundo de investimentos. Imagine o fundo como uma casca. E dentro dele possui ativos. E majoritariamente ele possui o quê? Tesouro Selic e cerca de 8 a 10% e Tesouro IPCA mais de longo prazo. Mas por que ele é composto assim? Essa pequena parcela de Tesouro IPCA não é para aumentar o risco, nem buscar uma rentabilidade. É justamente para se enquadrar na legislação brasileira para que justamente ele seja um fundo de renda fixa de longo prazo e consiga esse benefício de 15% do imposto de renda. Então, essa parte do IPCA está estrategicamente para isso, para aumentar essa média dos ativos da carteira e colher esse benefício. Então, para fazer uma analogia, é o seguinte: temos uma sala com 10 crianças de 1 ano de idade. Então, a média de idade, né, naquela sala, das pessoas que estão naquela sala, é o quê? 1 ano de idade, beleza? 10 crianças, 1 ano de idade. Então, se eu colocar uma pessoa só, um senhorzinho lá de 100 anos, teremos 11 pessoas e a média, ela já vai aí dessas 11 pessoas de 1 ano, ela já vai para uma média de 10 anos. Ou seja, uma pessoa só fez a média multiplicar 10 vezes. Tá entendendo? Então, o Tesouro Selic seria como essas crianças, né? É boa parte, 90% lá da sala. E o Tesouro IPCA seria como esse senhorzinho idoso, que ele está ali para aumentar a média, né, daquela sala, no caso, aumentar o prazo daqueles ativos, né, o Tesouro IPCA de longo prazo, para que consiga colher esse benefício, tranquilo? Que a média dos ativos lá do fundo sejam superiores a 720 dias e, de acordo com a lei, esse ETF consiga esse benefício dos 15% de imposto de renda. E essa porcentagem não é fixa. O próprio ETF ele tem um sistema que ele vai equilibrando isso naturalmente, aumentando sua parcela ou diminuindo sua parcela de Tesouro IPCA, para que nunca perca esse prazo dos 720 dias e sempre fique colhendo esse benefício dos 15%. Então o ETF já faz isso automaticamente, ele possui essa inteligência. Então quais os pontos positivos do AUPO11, né? Primeiro, que não paga IOF,
Segundo, que o imposto de renda já começa em 15%. O terceiro, por ser um fundo, ele é um ETF, né? Ele paga uma taxa de administração, o que seria ruim. Porém, a taxa é bem baixa, 0,19. Diferentemente até do Tesouro Selic, do Tesouro Nacional, né? Que você paga uma taxa de 0,22. Então é um ponto positivo. A taxa dele, inclusive, é mais baixa que a do Tesouro. E o quarto benefício do AUPO 11 é o risco soberano. Dentro dele, né? Dentro dessa casca do ETF, só tem ativos do Tesouro, são os ativos, né, mais seguros do país. Por quê? Porque é o risco Brasil. Então, se o país quebrar, o Banco Central quebrar, ou seja, todos os outros bancos, né, dos CDB já quebraram há muito tempo, beleza? Então, são os ativos mais seguros do país. Mas atenção, o AUPO 11 ele não é perfeito, né? Ele tem os pontos negativos também. E um deles é justamente a liquidez, que a liquidez dele não é imediata, no mesmo dia, D mais 0, ele é D mais 1. Então, se você precisar, por exemplo, de um dinheiro que está no AUPO 11 numa sexta-feira e você solicitar, você só vai ter acesso a esse dinheiro na segunda-feira, beleza? Então, esse é um ponto negativo, a liquidez. Outro ponto negativo é justamente essa pequena parcela do IPCA, longo prazo. E justamente com a marcação a mercado, faz com que o título, né, esse título IPCA, oscile e você não veja o seu investimento subindo numa linha reta, né, como você vê um CDB 100% CDI. Você algumas vezes vai observar ele oscilar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então, não é grande coisa, mas você como investidor tem que saber disso, que ele pode dar essa pequena oscilada devido à marcação a mercado nessa pequena parte do título IPCA que tem no seu conjunto, beleza? Então, afinal, na minha opinião, para que o AUPO 11 serve? Eu acho uma opção interessante devido à eficiência fiscal para você deixar parte da sua reserva de emergência, não todo. Porque, como a gente já falou, se você precisar, ela não tem a liquidez necessária para lhe socorrer de imediato, né? Então, para isso, a gente tem que deixar em alguma caixinha de algum bancão, em algum CDB de liquidez diária de um grande banco, um banco seguro, para que você possa sacar a qualquer momento. Mas parte dela, uma parte que seria um complemento da sua reserva de emergência, para ter essa eficiência fiscal, você poderia deixar no AUPO 11, algo que você não tem aquela pressa de tirar de um dia para o outro. Porque aí você teria em parte da sua reserva essa eficiência de quê? De não ter que pagar o IOF e já ter o imposto de renda em 15%. Então, o AUPO 11 ele não vai substituir os investimentos nas caixinhas, nos CDBs, no Tesouro Selic, mas ele vai complementar. Você pode fazer, como eu disse, essa estratégia, parte nas caixinhas e uma parte nele, para ter essa eficiência fiscal. E como sempre lembrar que a reserva de emergência não é para você ganhar mais, é para você perder menos e ter tranquilidade. Ter tranquilidade, é aquele dinheiro que vai estar lá disponível para você para uma emergência e você ter tranquilidade de utilizá-lo, beleza? Não é buscar a questão de uma rentabilidade alta nisso aí, não. Essa não é a função da reserva de emergência. E todo investimento tem o seu objetivo. Não existe investimento perfeito. Todos eles têm seus prós, seus contras, e você vai adaptando e conhecendo. Então, o conhecimento vai fazer você entender quais melhores aplicações para cada tipo de objetivo que você tem. Tranquilo? E aproveitando o gancho, se você quiser aprender, né, a investir de forma eficiente, eu vou deixar um link aqui abaixo de uma aula gratuita que eu gravei, explicando justamente como você fazer os investimentos corretos, tanto para ter segurança, como para crescer seu patrimônio, como também para você realizar os seus sonhos. Tranquilo? Vou deixar o link aqui embaixo com a aula gratuita que eu fiz. E também, se você quer marcar uma reunião gratuita comigo de consultoria, eu vou deixar o link aqui para você agendar e você vai ter uma reunião comigo gratuita, sem compromisso, onde a gente vai mostrar como funciona uma consultoria e eu vou já lhe ajudar a dar os primeiros passos. Vamos organizar aí sua vida financeira para você alcançar seus objetivos. Tranquilo? Grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tudo de bom. Valeu!